Hoje é domingo, dia do Senhor. Nós estamos aqui para falar de família, para pensar a nossa família, para pensar um pouquinho a nossa casa. Eu sei que no nosso meio tem muita gente que já fez acampamento, já fez outras experiências, casais que fizeram o ECC, casais que fizeram o cursilho, ministros, catequistas. Tem muita gente que é da caminhada, né? Que tem caminhada, que tem um processo já bem grande na igreja. E quando a gente começa a escutar uma palavra, Satanás já vem logo e gruda na pessoa. Essa palavra você já conhece. Essa leitura você já sabe até o fim dela como que é. E o inimigo quer a nossa distração. Às vezes em nós vai crescendo uma soberba que a gente acha que sabe de tudo. Eu já vivo isso na minha casa. Eu já sou casado há tantos anos, já tenho filho de tal idade. Mas você sabe que tem muito casal católico que nem sempre vive o sacramento do matrimônio como manda a lei de Deus e a lei da igreja. É uma pena, mas os pagãos não estão só lá fora. Tem muita gente dentro de casa que vive como pagão, que vive totalmente à contramão do que Deus pensou para a família. E tem gente que vive à contramão consciente disso, sabe que está fazendo errado. E tem gente que às vezes não sabe, porque não foi falado. Então, a sua família, a sua casa, é um dom de Deus. O que é um dom? Um dom é um presente. Um dom é uma coisa valiosa, é uma coisa preciosa. É algo assim que para mim é muito caro, que eu cuido com muito zelo, com muito capricho. É um dom. O seu casamento é um dom. Pode ser que não esteja bom. Porque você é, talvez, um homem mau. Sabia disso? Que você pode ser um homem mau? E você acha que você é um homem excelente porque não falta comida na sua casa. Muitos homens são péssimos pais, péssimos maridos. O cara é trabalhador. O cara é um ótimo cidadão, da porta para fora. Às vezes você pode ser uma péssima mãe, uma péssima esposa. E você acha que você é a mulher maravilhosa, a mulher maravilha. Porque você limpa a casa, porque você faz comida, porque você trabalha fora, inclusive. Enfim. É claro que vocês são boas pessoas, é claro que vocês se esforçam, mas muitas vezes nós vamos nos esquecendo de certos princípios, de certos valores, e hoje a sua casa pode estar péssima e você acha que ela é a culpada. E ela acha que você é o culpado. E fica esse jogo de empurra-empurra. Nem ele assume, nem ela assume. E a família vira um campo de guerra. Um campo de batalha. Então eu quero lembrar a vocês a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, São Paulo faz aqui algumas recomendações que eu quero fazer a vocês também. Ele diz assim:
Meus irmãos, nós vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que vocês devem viver de uma maneira que agrada a Deus. E vocês já estão fazendo isso. É a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, ali no versículo 1 em diante. São Paulo está falando que os Tessalonicenses estão vivendo de uma maneira que agrada a Deus. Mas, todavia, vocês devem fazer progressos ainda maiores. Embora vocês já vivam uma vida que agrada a Deus, vocês devem fazer progressos ainda maiores. Porque a vontade de Deus para vocês é a vossa santificação. A vontade de Deus para vocês é a vossa santificação. Que vocês fujam da luxúria, que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões. Deus não vos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus não vos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por isso nós vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. A progredir cada vez mais. Então começa por aqui. Nesse texto, capítulo 4, do 1 ao 9, aparece 2 vezes: Deus quer a vossa santificação, Deus vos chamou para a santidade. E depois São Paulo reconhece que aquela comunidade já está vivendo um processo bom, porém, por 3 vezes ele fala que é necessário progredir mais. É necessário progredir mais. E nessa manhã o Senhor fala para nós. Para você que trabalha na igreja, para você que vive um casamento bom, para você que tem uma ideia boa de como é ser pai, como é ser mãe, de como é ser filho, uma família no plano de Deus. Porém, São Paulo exorta: fazei progressos maiores. Na nossa vida de fé, nós não podemos estacionar. Se eu estaciono, eu acabo sendo levado pela correnteza. Nós estamos remando no rio corrente acima. Se a gente para de remar, a gente não vai ficar ali. A correnteza necessariamente vai nos levar rio abaixo, vamos dizer assim. E nessa manhã você está sendo exortado para que você viva esse projeto de Deus, a família, de maneira mais intensa, de maneira mais correta, de maneira mais verdadeira, de maneira mais plena. Vocês sabem que nosso Senhor deixou para nós os 10 mandamentos. Dos 10, tem 4 que são assim diretamente dirigidos à família. O primeiro mandamento, que é o principal, amar a Deus sobre todas as coisas. Você é chamado a amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar a Deus mais do que você ama a sua mulher. Você tem que amar a Deus mais do que você ama o seu marido. O seu marido está em segundo lugar. A sua mulher está em segundo lugar. Você tem que amar a Deus mais do que você ama os seus filhos. Amar a Deus mais do que você ama os seus pais.
Porque uma pessoa que realmente ama a Deus sobre todas as coisas, é uma pessoa que vai amar a esposa, vai amar o marido na intensidade certa. Se o meu amor a Deus sobre todas as coisas realmente acontece, a minha missão de família vai fluindo naturalmente. Quem ama a Deus sobre todas as coisas está no caminho certo em relação à família. Mas é verdade que nós não amamos a Deus sobre todas as coisas e também não amamos a esposa nem o marido. Se for colocar na ponta do lápis, nós amamos a nós sobre todas as coisas. Nós estamos no centro. Nós estamos acima de tudo. Os maiores pecados acontecem nessa direção. Porque no fundo eu amo a mim sobre todas as coisas. Por isso eu me chateio, por isso eu me ofendo, por isso eu me magoo, por isso eu não perdoo, por isso qualquer coisa que me ataque, que me provoque, que me deixe constrangido, sei lá, já é o fim do mundo. O nosso ego não pode ser ferido, machucado. E essa esposa, às vezes, provoca coisas ruins em mim. Esse marido. Por isso tantas brigas, tantos conflitos. Não admito coisas pequenas que seja, que me ofendem, que me agridem, que me atacam. Às vezes só me questionam. Às vezes existe uma soberba muito grande no meu coração de homem, de mulher, que não aceita qualquer situação que possa me desestabilizar. Porque no fundo não amo nem ela, nem ninguém, muito menos a Deus. Eu amo a mim mesmo sobre todas as coisas. Depois o mandamento honrar pai e mãe. É um mandamento dirigido à família, claro. Os filhos devem honrar o pai e a mãe. Mas muitos filhos não honram o pai e a mãe, porque o pai e a mãe não ensinaram isso. O pai e a mãe perderam a figura de pai, a figura de mãe. O cara quer ser o amigão dos filhos. A mulher quer ser a mulher descolada, a mulher moderna, a mulher de hoje. A mulher que não admite ser chamada de senhora. O homem que não admite ser chamado de senhor. Pais que querem ser os pais descolados, os pais amigos, os pais que são no mesmo nível dos seus filhos. Não é essa a proposta. Dentro de casa existe uma figura de autoridade. Esse filho pode ser um filho mal criado, porque eu mal criei esse filho. Só isso. Não tem outra opção. Esse filho mal criado é mal criado porque eu mal criei esse filho. É muito comum o pai e mãe reclamar do filho desobediente, teimoso, etc, etc, etc. Tem coisa que é normal também, né? Claro, a idade, a adolescência, enfim, a faixa etária de cada um. Mas olhando assim de um modo geralzão, em muitos contextos, os filhos não honram os pais devidamente, porque não foram educados para isso, não foram ensinados para isso. O outro mandamento, não pecar contra a castidade. O sexto mandamento, o pecado contra a castidade, a sexualidade. E mais um mandamento, não desejar a mulher do próximo. São 4 mandamentos que são mais assim direcionados para a família. 4 mandamentos direcionados para a família. Além desses mandamentos da lei de Deus, existem os mandamentos da lei da igreja. Famílias. Os mandamentos da lei da igreja, sabem disso ou não? São 10 mandamentos da lei de Deus.
E são 5 mandamentos da lei da igreja. Primeiro, ouvir missas inteiras aos domingos e festas de guarda. Segundo, confessar-se ao menos uma vez ao ano. Muito pouco, né? Mas enfim, é assim que diz. Terceiro, comungar ao menos na Páscoa. Quarto, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. E o quinto, pagar o dízimo segundo o costume. A minha família, dom de Deus, precisava ser educada, formada na lei de Deus. Se é dom de Deus, eu preciso formar a minha família na lei de Deus, nos mandamentos da lei de Deus, mandamentos que eu não conheço, pai e mãe, mandamentos que eu não conheço. Prestem atenção numa situação. A criança vem se confessar, uma criança que é coroinha, que já fez primeira comunhão. Ao término da confissão, o padre diz assim: como penitência, você vai lá, se ajoelha e reza o creio em Deus Pai e uma salve rainha. E a criança, sincera, diz para o padre: eu não sei rezar o creio em Deus Pai. Tá, então você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pronto. Agora eu pergunto para você: o seu filho sabe rezar o creio em Deus Pai? O seu filho sabe rezar uma salve rainha? O seu filho sabe os 10 mandamentos? Porque se o seu filho não sabe isso, você está errado. Você está falhando. O filho é um dom de Deus que foi confiado a você. E como que o seu filho não sabe rezar o creio em Deus Pai? Agora você, em 2025, trabalhou em 10 acampamentos. Você trabalhou em 3 retiros. Você trabalhou no Éfeta. Você trabalhou no Shema, no Reinflama, no Adonai, no Retiro Mariano. Se a comunidade teve 30 eventos, você trabalhou nos 30. Aqui eu faço um alerta para vocês. Se o seu filho não sabe o creio em Deus Pai, talvez você precise parar um pouquinho, porque esse monte de acampamento não está ajudando na sua casa, porque você não está tendo tempo para a sua casa. É claro que você não vai deixar a igreja por causa da sua casa, porque tem outra coisa. Lá no seu celular, você consegue procurar lá não sei onde, e você consegue saber quantas horas por semana você ficou no celular. Quanto tempo você ficou no celular ontem. Então, de repente, não é o caso de diminuir o seu trabalho na igreja. Pode ser que seja. Tem gente exagerada. Mas às vezes não é lá na igreja. Às vezes, estando em casa, você tem gasto, vamos supor, 1 hora por dia no celular. 2 horas por dia no celular. E o seu filho não sabe os mandamentos. Se o seu filho não sabe, é muito provável que você não saiba os mandamentos da igreja, de Deus. Ouvir missas inteiras. Aqui tem um pecado que quase todo mundo comete. É missa inteira. Muita gente participa da missa pelos pedaços. Primeiro, a missa é às 8. Você chegou 8:04, já perdeu um pedaço. Durante a missa, você está pensando longe,
você não está atento ali. 1 hora de missa. Quanto tempo realmente eu estou na missa? Concentrado, ouvindo, piedoso, atento. Ontem à noite acabou a missa, eu perguntei para uma pessoa, qual foi o evangelho que nós ouvimos agora ali? Não sabia dizer. Qual é a resposta do salmo que foi cantado ali agora 300 vezes? Não sabia dizer. A nossa cabeça não está na missa. O nosso corpo está na missa. A nossa cabeça está longe. O mandamento é ouvir missas inteiras aos domingos e festas de guarda. O pai e a mãe que tem esse zelo para que o seu filho seja educado para Deus, seja educado para o céu, formado em Jesus Cristo, porque a família é um dom de Deus. E se a minha família não ama a Deus, eu estou sendo negligente na formação da minha família. Os mandamentos se entrelaçam. Se a minha família não ama a Deus, aqui tem coisa errada da minha parte, como pai, como mãe, na formação dos meus filhos. Confessar-se ao menos uma vez ao ano é pouco. Mas você se confessou quando casou. Além de ser pouco, você ainda está bem aquém do que a mãe igreja pede. Dá para confessar umas 4 vezes ao ano. A gente peca tanto, todo dia, toda hora. Comungar, ao menos na Páscoa. Seria uma pena, né? Dentro de um ano, 365 dias, o cara comungar uma vez ao ano. Mas talvez você não comungue há anos. Porque você não é casado na igreja, não pode casar, é de segunda união. Tá, é outro assunto. Mas às vezes até é casado e não tem comungado. E geralmente não comunga porque não quer confessar. E por aí vai. E nós estamos falando com católicos. Abre aspas, católicos, fecha aspas. O outro mandamento, jejuar e abster-se de carne, como manda a Santa Mãe Igreja. O que a Santa Mãe Igreja fala sobre isso? A gente deve jejuar e abster-se de carne. Abster-se de carne todas as sextas-feiras do ano. Sabia disso, não? Não é só a Sexta-feira Santa. Não é só a quarta-feira de cinzas. A igreja pede que os seus filhos se abstenham de carne todas as sextas-feiras do ano. O Catecismo de São Pio X diz isso assim, ó. O quarto preceito da igreja, jejuar e abster-se de carne, quando manda a Santa Mãe Igreja, ordena-nos que jejuemos e nos abstenhamos de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E que nos abstenhamos de carne em todas as sextas-feiras do ano. Esta abstinência de carne, todas as sextas-feiras do ano, pode ser trocada por outra obra de piedade. Então, toda sexta-feira do ano é dia de penitência. Toda sexta-feira do ano é dia de penitência. É dia de abster-se de carne. Agora, se hoje é sexta-feira e eu estou lá na casa de uma pessoa e essa pessoa fez carne, de repente eu não vou dizer, olha, eu não como carne hoje, e criar um constrangimento. Se é uma família que você conhece e tem outra opção, você coma outra coisa, não coma carne, tudo bem. Agora, se não tiver jeito e você comer carne, você deve fazer uma outra penitência que substitua essa da abstinência de carne.
Então vamos supor que naquela sexta-feira você vai rezar um terço, você vai fazer uma outra obra de caridade, vai dar uma esmola, vai visitar um doente, vai fazer algo a mais que exija de você. Eu comi carne hoje na hora do almoço, esqueci, então eu vou ficar o resto do dia agora sem mexer no celular. Vou ficar o resto do dia sem ver vídeos aqui na internet. Não vou ligar a televisão hoje à noite. Enfim, uma obra que seja de verdade algo exigente para mim. Um sacrifício para mim. Que vai substituir a abstinência de carne que eu quebrei nesta sexta-feira. Jejuar e abster-se de carne todas as sextas-feiras do ano é algo que está no esquecimento da grande maioria. Por isso, nos acampamentos não se faz carne na sexta-feira. E a pessoa acha, o padre não quer que faz carne na sexta-feira. Não é o padre, é a igreja. Aqui tem esse livro, que é o Código de Direito Canônico. Aqui tem todas as normas da igreja, as leis da igreja. E aqui fala isso, olha. Os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Em todas as sextas-feiras do ano estão obrigados à lei da abstinência da carne, todos aqueles que têm mais de 14 anos de idade e até os 60 anos. Então existe uma lei da igreja, um mandamento da igreja acerca do domingo, que é o dia do Senhor, acerca da confissão, acerca do jejum e da abstinência de carne na sexta-feira. E de repente a sexta-feira é o dia que se faz churrasquinho. De repente esse churrasquinho fica para o sábado, fica para o domingo, enfim. Mas por que o padre trouxe os mandamentos? Porque a família, dom de Deus, ela deve ser formada na lei de Deus, e não na lei dos homens, e não na lei do mundo. E eu que sou católico, às vezes não tenho ciência de coisas essenciais da fé católica. E se eu estou cru, como que eu posso formar os meus filhos na lei de Deus? É uma vergonha para você, o seu filho, não saber fazer o sinal da cruz, o seu filho não saber rezar o terço, o seu filho não conhecer as orações essenciais, o seu filho não saber achar na Bíblia onde está o Evangelho de Mateus. Vocês não estão encontrando tempo para formar os seus filhos para o céu. Porque na verdade, a maioria dos casais também estão vivendo uma vidinha medíocre em relação à lei de Deus. E lembrem-se o que eu disse, que amar a Deus sobre todas as coisas é a essência para que de fato eu ame a minha família, eu ame a minha esposa, eu amo os meus filhos e viva a missão paterna que Deus me confiou. O amor a Deus sobre todas as coisas tem que ser cultivado. Não é utopia, casais, mães, avós, jovens. Olha aqui para o padre, jovens. Amar a Deus sobre todas as coisas não é uma utopia, não é um conto de fada. Amar a Deus sobre todas as coisas é um processo que exige da minha parte empenho, oração, estudo, confissão, eucaristia. A família está muito vulnerável. Nós estamos num campo de batalha desarmados. Quem que vai para o campo de batalha desarmado? A nossa arma é a oração, a nossa arma é a palavra, a doutrina da Igreja Católica, a nossa arma é o rosário, a nossa arma é o sacramento.
e nós estamos brincando no meio do campo de guerra de mãos vazias. Você, casado, que quer viver uma vida em Deus, você está num campo de batalha. A nossa vida é uma batalha diária. Ser fiel, ser sóbrio, ser casto, amar, perdoar, dialogar. O mundo está investindo contra a família. Alguns de vocês estão juntos ainda por sorte, estão juntos ainda por providência de Deus. Agora vamos falar uma coisa. Está aumentando por aí o casamento gay. Está aumentando por aí homem com homem, mulher com mulher. Isso é uma ameaça para a família. É uma ameaça. Está aumentando por aí essas coisas todas de pornografia, prostituição, pedofilia, adultério, trisal. 3 pessoas, 2 homens com uma mulher, 2 mulheres com um homem, aborto, ideologia de gênero, essas coisas grandes aí são ameaças à família. Mas o que nós podemos fazer com isso? A humanidade está caminhando para o fracasso. Se você olhar para trás, as suas gerações, você deve ter parente seu lá para trás, bisavó, não sei, que teve 10 filhos. Depois a sua avó talvez teve 8, 7, sei lá. Depois a outra geração teve 3, teve 2. Você talvez tem 1, tem 2. Os seus filhos talvez vão ter 1 filho. Os seus netos, já estou indo longe, talvez nem vai chegar lá. Os seus netos não vão ter filho. Vão adotar um cachorro, adotar um gato. Então nós viemos de uma família que gerava 12 filhos, 10 filhos, para uma família que gera 2 filhos hoje, e estamos indo para famílias que não vão ter filhos. E além disso, homem com homem não gera filho, mulher com mulher não gera filho. Então daqui 50 anos, a população envelhecendo e morrendo, e quem vai chegar lá na frente para ser os continuadores de tudo? A humanidade caminha para o fracasso. Tem países por aí que estão oferecendo ajuda em dinheiro, incentivando casais a ter filho. Países que investiram pesado no controle de natalidade, países que até multavam casais que tinham filhos, hoje estão fazendo o oposto. Estão investindo, oferecendo benefício para casal ter filho, tamanha a deficiência de mão de obra para tudo quanto é coisa. Então, se você olhar as notícias, a família está no meio de um campo de guerra. Tá, mas e daí? Vamos pensar na sua casa. Vamos pensar na sua família. Porque o contrário também é verdade. Porque se você viver santamente o seu matrimônio, a chance dos seus filhos viverem melhor do que você é grande. E os seus netos também. Se a desgraça está vindo de cima para baixo, você pode viver uma vida que a graça também vá retomando o espaço. A sua família reza, a sua família confessa, a sua família comunga, a sua família se perdoa,
A sua família conhece a palavra, os mandamentos, a doutrina? A sua família está aberta à vida? Os seus filhos estão aprendendo no berço a amar a Deus? Os seus filhos aprenderam no berço a rezar? O seu filho aprendeu no berço a conhecer a palavra, os mandamentos? Não basta ser um bom cidadão. O cara se apega nisso. Eu só trabalho. Talvez esse seja o erro. Você só trabalha. Trabalhar é importante, mas não é só o trabalho. A sua casa precisa de você. Os seus filhos precisam de você. A sua esposa precisa de você. Se é verdade, atenção gente, é 9h20 ainda. Se é verdade que o casamento gay é uma ameaça à família, se é verdade que o aborto é uma ameaça à família, o divórcio, essas coisas grandes, é verdade também que a ignorância da fé é uma ameaça à família. A família no plano de Deus. Eu estou preocupado que está crescendo o aborto no mundo. Ok, tem que preocupar mesmo. Mas eu, pai católico, não me confesso. Não casei na igreja. Eu, pai católico, não vou à missa no domingo, dia do Senhor. Então fica aí pensando nas coisas grandes que você não consegue alterar e não cuida das coisas pequenas que você pode fazer a diferença. O evangelho de hoje é domingo, fala isso. Se você é fiel nas pequenas coisas, será também nas grandes. Então vamos começar daquilo que está ao nosso alcance. Casais, tem muita coisa pequena que está fazendo um estrago na sua casa. A ignorância da fé, desconhecemos o mínimo da nossa fé. Você, homem e mulher, adulto que está aqui, olha aqui para mim. E responde para você. Você sabe rezar o terço, cara? Você sabe pegar a Bíblia aqui e achar onde fica o profeta Isaías? Você é capaz de vir aqui, pegar esse microfone e rezar sozinho uma salve rainha? Você é capaz de falar aqui os 10 mandamentos, os 10? Eu arriscaria dizer que um ou outro consegue. A maioria não. Eu preciso conhecer a minha fé. O que a minha igreja está ensinando para mim sobre o jejum, a abstinência? O que a minha igreja está ensinando para mim sobre a confissão? Faltar à missa dominical é pecado grave. Você não sabe disso? Faltar à missa dominical é pecado grave. Quem falta à missa hoje, domingo que vem, não pode comungar. É pecado. Todos os pecados que afetam os 10 mandamentos são pecados graves. E um dos mandamentos é guardar domingos e festas de guarda. A igreja fala ouvir missas inteiras aos domingos e festas de guarda. Corpus Christi é festa de guarda, Natal, Páscoa. Está chegando o final do ano. Olha aqui para mim. Está chegando o final do ano. Tem gente que está programando férias. Está programando um passeio. E quando o cara vai programar as férias e o passeio, ele quer saber
Onde que tem uma casa boa para alugar? E o que é uma casa boa? Um apartamento bom para alugar, para passar as férias. É um apartamento que caiba todo mundo, claro, mas a pessoa olha o quê? Está perto da praia, tem mercado perto, tem padaria perto, tem tudo perto. Quem é o caba da peste, católico roxo, que procura saber se tem uma paróquia por perto? Nós vamos ficar 15 dias na praia, a padaria, o mercado, o açougue, a praia, está tudo aqui na esquina, mas a paróquia está a 5 quilômetros da casa. Mas Deus entende, afinal de contas eu trabalhei o ano inteiro, afinal de contas eu mereço. Você merece o céu, você merece a salvação da sua alma. Mas quem é que programa as férias pensando, Elisângela, quem é que programa as férias pensando nisso? Eu não posso ficar 15 dias passeando sem a missa. E mesmo que a paróquia fique longe, nós vamos à missa lá. Aqui deve ter católico que nunca fez uma Semana Santa completa. A quinta-feira santa, a sexta-feira santa, o sábado santo. Aqui deve ter católico que na Semana Santa não foi nenhuma missa. Ou foi na quinta, não foi no sábado, ou foi na sexta, não foi na quinta. O tríduo pascal, quinta, sexta e sábado santo. Você que está aqui, participou alguma vez na sua vida da Semana Santa completa? Talvez sim, ótimo, talvez não, péssimo, péssimo. E por trás de você estão os seus filhos, que não são formados na fé porque não estão vendo no pai e na mãe referência de nada do que diz respeito a amar a Deus sobre todas as coisas. Então a ignorância da fé é uma ameaça à família. A falta de oração é ameaça. Ô gente boa, reza em casa. Casais, olha aqui, reza em casa. A sua casa vive com a televisão ligada na Rede Globo. Você não perde um jornal, uma novela. Desliga a televisão e vamos rezar aqui um Pai Nosso, uma Ave Maria. Ensina o seu filho a rezar. Você não precisa pegar um livro e dar catequese para o seu filho. Reze. O seu filho está vendo o pai que reza, a mãe que reza. O seu filho, se ele pensar em você, daqui 30 anos, qual que é a imagem que ele vai ter? O pai que toda noite se ajoelha e faz uma oração, ou o pai deitado no sofá, um barrigão desse tamanho, sem camisa, às vezes nem tomou banho ainda, e está lá fedidão, despenteadão, assistindo o jogo, ali um copo de cerveja, um copo de pinga, uma carninha ali, aquele pai esculachado no sofá. Você pode deitar no sofá, pode relaxar, pode comer alguma coisinha, pode ver o jogo, não tem nada de errado. Mas só isso? É só carne? É só matéria? É só isso? Nós aqui temos lembranças boas dos nossos antepassados. Temos lembranças ruins também. Mas vamos pensar nas boas só hoje. Você deve ter lembrança do teu pai, da tua mãe, da tua avó.
Alguns de vocês aqui andavam a pé para ir à missa. Vocês moravam no sítio. Tinha uma capela rural. O padre vinha uma vez ao mês. Você ia para a missa de carona com o vizinho, numa caminhonete, numa carroça, mas não se perdia a missa. Alguns de vocês têm essa lembrança. E os seus filhos, daqui 30 anos, vão lembrar de você de que forma? A paróquia está a 4 quadras da sua casa e você não vai à missa. É uma imagem degradante. A falta de oração, confissão, comunhão, o terço. Outra ameaça à família, os relacionamentos fragilizados. É claro, eu não amo a Deus, eu não rezo, eu não conheço a fé. Naturalmente isso respinga no relacionamento. A gente não conversa, a gente só discute, só xinga, fala palavrão, casais, muita ofensa, muita mágoa, muita coisa depreciativa. A sua mulher pode estar por aqui, pelas tampas, empapuçada de tanta coisa ruim que você disse a ela no passado. O seu marido também pode estar por aqui, de tanta coisa ruim que você falou para ele no passado. E essa coisa que está engasgada aqui, resolveria com um simples pedido de perdão, com um simples gesto de carinho, com um simples eu te amo. É tão fácil, tão rápido e cura a alma. Mas o orgulho, a soberba, você se acha o melhor homem, você se acha a melhor mulher, e a soberba toma conta do coração. Se a sua família é um dom de Deus, você deve formar a sua família nas coisas de Deus. Senão ela não permanece. Atenção, 9:30 ainda. Atentos. Excesso de celular, excesso de jogo, excesso de televisão, vícios, brechas que tem que ser fechada. Casais, a criança não vai deixar de ver o celular com um pai e uma mãe que vivem pendurados no celular. Mulher, faz comida para o seu marido, faz janta para o seu marido, faz comida para as crianças. Muita mulher chata, muita mulher brava, muita mulher que está se escondendo atrás dos filhos. Depois que virou mãe, esqueceu que é esposa. Tem muita casa por aí que quem quiser comer à noite tem que se virar. Tem lá na geladeira, é só pegar, é só esquentar. Tem casa por aí que toda noite tem que pedir lanche, tem que pedir pizza. Porque a mulher moderna não quer ser mãe, esposa, dona de casa. Tem muita casa por aí que a cozinha é limpa. Tem coisa nova na caixa ainda, porque não usa. Final de semana só vai comer na mãe, na sogra. Fica em casa com a sua família. Marido, mulher, seja uma esposa virtuosa, que ama a Deus, por isso ama esse marido, que ama a Deus, por isso ama o seu papel de mãe, de esposa. Maridos, amai as vossas esposas, cuide da casa,
Tem uma porcaria de uma torneira pingando lá, e você é o homem da casa, não resolve essa coisa. Uma goteira, uma porta que não fecha, uma porta que não abre. Um monte de coisa quebrada em casa, e o homem da casa não se mexe. Você deveria saber mexer com isso. Mas se você não sabe, vai atrás de alguém. Quem que vai atrás de um pedreiro para arrumar esse vazamento aqui? A sua mulher? E se irrita, porque você é um relaxado. A casa está caindo, para você está tudo bem. Mas a mulher tem outra visão. E se você ama a Deus e por isso ama a sua mulher, preocupe-se para que ela esteja bem. Preocupe-se para que ele esteja bem. Então tem muita coisa pequena, casais, que nós poderíamos fazer para prevenir coisas grandes, ruins, que porventura venham a acontecer. A falta de relacionamento, os excessos nas telas. Tinha uma família aí que o filho ficava 7 horas por dia no celular. O filho pequeno, agora melhorou. É 4 horas só que ele fica. E a mãe está orgulhosa. Uma criança de 10 anos, 8 anos, que fica só 4 horas por dia no celular. O seu filho precisa de celular? Ou ele pediu e você deu? Porque para você também é mais confortável. Porque quanto mais o seu filho ficar envolvido na tela do celular, menos trabalho ele vai dar para você. Às vezes, consciente ou inconscientemente, você viciou o seu filho no celular, porque o celular se tornou uma babá eletrônica. Agora, a hora que você vê as consequências, aí você vai ficar com medo e vai querer resolver na base da pancada. Eu, pai, eu, mãe, negligente, favoreci para que o meu filho se distraísse para lá com o celular. Agora começa a aparecer a escola, o desenvolvimento, a capacidade cognitiva, a capacidade de concentração, tudo está prejudicado. Agora eu, pai e mãe, estou vendo o prejuízo. Resolva, mas não se esqueça que a culpa não é dele, é vossa. O seu filho precisa ser formado diferente. Você permitiu, você favoreceu, para você foi confortável. Tem casa por aí que cada quarto tem uma televisão, cada quarto tem um computador. O pai e a mãe vai dormir, a criança fica no quarto dela com acesso ilimitado às redes sociais. O seu filho está vendo o quê? Está assistindo o quê? Está conversando o quê? Na internet, no celular do seu filho, ele está com uma janelinha aberta para o mundo. Para o mundo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me levando a sério? Você pegou a Bíblia, você pegou a igreja, você engavetou tudo, você escondeu tudo, você não trata disso com a sua casa, e em contrapartida, você colocou na mão do seu filho o celular, o computador. Além de não ter acesso à graça, ele está livre para tudo quanto é coisa que o mundo está ensinando para ele. Casais,
Mas você acha que o padre está errado, porque os tempos são diferentes, a vida mudou. Onde se viu uma criança de 10 anos sem celular? No mundo de hoje isso não existe. O seu filho de 10 anos é um bocó que não sabe pegar a Bíblia e achar aqui onde começa o Novo Testamento. E isso para você, normal. Agora o seu filho conhece tudo da internet, é um orgulho. Olha como é inteligente. Olha como ele acha. Olha, padre, ele sabe mais do que eu. Ele resolve assuntos aqui, ele acha, ele apaga, ele compartilha, ele curte, enfim, sabe mais do que eu. Tem mãe orgulhosa de que o filho é expert no mundo digital. E esse mesmo filho, super inteligente no mundo digital, não sabe rezar o Creio em Deus Pai. Não sabe rezar Salve Rainha. Isso é uma desgraça. Isso é um ataque à família. É uma ameaça à família. E você não está atento a isso. Você não está preocupado com isso. Negligência do casal. Você ama essa mulher? Você ama esse homem? Cuida dele, cuida dela. Procura o padre, faz um aconselhamento. A minha casa está uma bagunça. Tem 1000 coisas para resolver. Vamos começar pelo que é mais urgente. A sua cozinha está toda bagunçada. Quando você vai arrumar a cozinha, geralmente começa por onde? Acho que é lavando a louça, né? Vai limpar tudo e vai ficar a pia cheia de louça? Pelo menos eu vejo por aí que a primeira coisa é lavar a louça. É deixar aquela pia em ordem. E junto com a louça vem a pia, vem o fogão e assim vai indo. Então não adianta limpar o chão se está tudo sujo, o fogão, a pia, aquela desordem. Então na sua vida interior, na sua vida de fé, deve ter aquele assunto que é mais grave, que é mais urgente para ser resolvido. Então aqui o padre elencou para vocês algumas ameaças à família. A ignorância da fé, a falta de oração, a falta de relacionamento, o excesso das redes sociais, a negligência do casal um para com o outro. E lá no começo o padre mencionou os novos modelos de família que está crescendo por aí. E o seu filho, o seu casamento precisa sobressair aqui, casais. É possível, casais, olha aqui para mim, é possível. Deus vos deu uma vocação, Deus vos deu um dom que é a sua família. Até que a morte os separe. A morte pode separar vocês a semana que vem, mas a morte pode separar vocês daqui 60 anos. E que assim seja, 60, 30, 40. Mas é necessário que esse casamento dê certo. Vocês têm muita coisa ruim, mas vocês têm muita coisa boa. Vocês têm muita qualidade também. Maridos, pensa aí rapidão. 3 qualidades da sua esposa. Pensa aí, Wellington. Pensa aí, Eduardo. Henrique, Luiz Henrique, Antônio Henrique. Pensa aí, Jaime.
3 qualidades da sua esposa. Deve ter 3 qualidades. Para muita mulher aqui, a primeira qualidade dela foi aguentar você até hoje. Se você está com dificuldade de achar as 3 qualidades dela, uma talvez seja essa. A perseverança dela de estar carregando a cruz até hoje. E ele tem qualidades, mulher? Quais são 3 qualidades aí do seu maridão? Muita mulher vai falar assim, ele é trabalhador, 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 que mais? Trabalhador, trabalhador, trabalhador. Mas fora isso, qual qualidade tem essa criatura? Tem qualidades, claro. Talvez seja essa também, de estar aturando você até hoje. Os jovens que estão aqui, as meninas, os meninos, Antônio, está ouvindo aí? A menina está pedindo para Deus dar para ela, Noemi, um José. Está rezando para Deus dar para ela um José. Você, moça que está aqui, que está pedindo para Deus um José, você está vivendo como Maria? Me desculpe. Quer um José e vive parecendo uma mulher da vida? Toma vergonha na sua cara. Olha como que você se veste. Indecente você é. Está ficando com aquele, com aquele, com aquele, com aquele. Você quer que Deus providencie um José para você? E você está vivendo parecendo uma menina de programa? Olha a saia que você usa, as roupas decotadas que você usa, as conversas que você tem. Moça solteira, o tipo de coisa que você posta nas redes sociais. E está pedindo um José para Deus. Mas olha o tipo de menina que você é. Se você quer que Deus te dê um José, viva você como Maria. E aguarde o José que você está pedindo. Os meninos, mesma coisa. Está pedindo uma Maria para Deus. E você vive como José, os meninos? Você é safado, você é malandro, você é pegador, você é o garanhão, você é conhecido aí como o que fica com todas. Quer uma Maria e vive na fornicação, na pornografia e por aí vai. Então tem muita coisa que nós podíamos repensar, fazer melhor. Família é um dom de Deus, o dom é algo que a gente cuida, zela, cuida da sua casa, invista na sua casa.